Mas hoje, a minha primeira pergunta é a seguinte, uma pergunta que não tem duplo sentido não, tá? Marcelo terá paz? É a minha pergunta. Tá? Então você... Posso começar com você, o Paulo do Vale? Marcelo terá paz? Não. Não? Se ele quisesse ter paz, ele ficaria no Fortaleza, né? Eu acho que ele busca justamente não a guerra, mas ele quer exatamente talvez o desafio. O desafio, isso. Sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto, cara. Tô tranquilo aqui em Fortaleza, deixa eu arranjar uma encrenca na minha vida. Não existe paz no Corinthians, né? A própria pichação já diz, né? Acobou a paz, né, que sabe? Sim. Acobou a paz, então não tem essa. Pois é. Everton, e aí? Achei corajoso da parte dele, até porque ele sai de um ambiente onde a pressão é bem menor. Mas, ainda assim, ele vai para esse novo desafio. Também não acho que ele terá paz, mas o cenário é bem mais favorável, eu diria, do que se a gente estivesse falando de um Corinthians vice-campeão paulista, que tivesse uma pressão por parte da torcida. A paz que o Corinthians não tem nos últimos tempos e que ainda não foi, de qualquer forma, não tá nula, é dentro na parte política, né? Fora das quatro linhas. Agora, dentro delas, o Corinthians acaba conquistando 2 títulos em 2025, então, por parte da pressão da torcida, Marcelo começa 2025 com paz. Paz. Boa, é uma defesa. E aí, Pedro Cohen? E aí, Marcelo terá paz? Acho que tudo vai depender aí das primeiras semanas do Corinthians no ano, viu? Acho que ele vem pro clube certo, honestamente, se for pra ser honesto, acho que ele vem pro clube certo pra mostrar o trabalho dele, que ele já mostrou ser muito competente no Fortaleza, e vem provavelmente se não for a segunda maior vitrine do Brasil, né? E acho que ele vai ter paz dependendo aí das primeiras semanas, né? Os primeiros jogos do Corinthians no ano não são muito fáceis, né? Inclusive, eu até tenho esse dado aqui, mas se não me falha a memória, dos primeiros 5 jogos, todos são contra equipes de Série A ou Série B aí, né? E já valendo... A primeira rodada eu já lembro de cor, é contra a Ponte, na Neoquímica Arena. 11 de janeiro. 4 da tarde. Sem torcida. Sem torcida? Sem torcida. Sem torcida. O Corinthians punido por causa da punição. Por conta da Bem final do Paulista. É isso. E a torcida da Ponte já não poderia frequentar, porque o Ministério Público proíbe também Ponte Preta e Guarani, dos jogos contra as equipes da capital, né? Tanto lá quanto cá. Então, em Campinas só tem torcida da Ponte, em São Paulo só a torcida dos times daqui. Então, né, poderia dizer até a Ponte é prejudicada nessa história, né? Mas não, já há muito tempo não pode. Então é um jogo, o Corinthians punido, a torcida da Ponte já não poderia frequentar. Então é um jogo com os portões fechados na Neoquímica Arena. Então parabéns àqueles que fizeram isso. Sim. Porque o Corinthians não vai conseguir colocar 40 mil pessoas e vai perder dinheiro. E aí o segundo jogo é fora de casa contra o Bragantino, que é uma equipe de Série A também. Jogo mais difícil. E aí clássico contra o São Paulo, na Neoquímica Arena. Aí já com o público. Dia 18 de janeiro, sim, às 4 horas da tarde também. E aí clássico contra o Santos, dia 22 de janeiro, às 7h30, com o mando do Santos. Paulistão é brincadeira. Vai ser um atrás do outro. Cara, Ontem o Pedro trouxe aqui um fim de semana que vai ter Santos e São Paulo, e no meio de semana Santos e São Paulo pelo Brasileiro, então... E aí, depois desse clássico contra o Santos, a data ainda não está definida, mas muito provavelmente será nesse fim de semana, a Supercopa do Brasil contra o Flamengo. Não vai ser dia 1º de fevereiro? Eu acho que vai ser 1º de fevereiro, Pode viu? ser que seja também, se não for no Essa é uma informação, 3, o Flamengo está trabalhando com o 1º de fevereiro, Sim. Que seria 24 de janeiro, 24 de janeiro não será mais, então coloque 1º de fevereiro. Cai num domingo, 1º de fevereiro, vê para mim, por favor, o Everton. Inclusive a CBF divulgou ontem uma nota oficial, né, dizendo que a data de fato não está confirmada. Cai domingo. Domingo, né? É Brasília ou Manaus, tá? Isso. Brasília ou Manaus, Esse ano foi no Pará, né? Foi em Belém do Pará. Isso. Sabe o que é? Faz estádio grande, que não é muito utilizado. Né? Pô, a gente tem um estádio maravilhoso lá na capital federal. Mas ele é usado quantas vezes para os times locais, né? Pois é. Quantas vezes você enche um estádio daquele? E Manaus também, né? Estádios de Copa, né? Padrão FIFA. Imagina o prejuízo que eles dão para esses times nesses jogos.
Meu Deus. Para abrir um estádio. Bom, aí os caras também nem abrem todo estádio, né? Abrem só uma faixa lá, porque não adianta ter tanto funcionário para... Mas voltando ao Corinthians, eu fiz aqui uma brincadeira com o Marcelo Paz, a gente gosta muito do Marcelo Paz, né? Agora, Paulo do Vale, Everton e Pedro, ele vai encontrar uma realidade totalmente diferente daquela do Fortaleza, né? Claro que o desafio foi muito grande, o Fortaleza saiu de uma Série C em 2017 e alcançou voos mais altos. Hoje está num momento difícil de rebaixamento, mas acho que voltará forte em 2027 para a série principal, para a elite do futebol brasileiro. Às vezes acontece, né? Projetos que a gente aplaude, às vezes dão errado, né? Você viu o Atlético Paranaense aí, o Atlético Paranaense é uma referência para muita gente, e é de fato, mas fez uma bobagemzinha no ano, foi parar na segunda divisão, agora está de volta, né? Então eu acho que também não é o fim do mundo, grandes clubes caem, às vezes caem uma vez, 2, 3, 4. O grande Vasco da Gama já foi rebaixado 4 vezes, né? Incrível imaginar um Vasco da Gama caindo 4 vezes. Mas o Fortaleza vai voltar mais forte. Acho que o Ceará também está nessa análise. Mas o que ele vai encontrar no Corinthians, PDV? O que ele vai encontrar no Corinthians que ele precisa melhorar, né? O último cara que veio de um projeto bacana, que não era bem para essa função, né? Era uma coisa mais de finanças, de economia, que foi o braço direito lá do ex-presidente do Flamengo. Qual é o nome dele, meu Deus do céu? O do Bandeira de... Não, o que era o assessor dele, que esteve no Corinthians, foi chutado do Corinthians. Vou pesquisar aqui, me fugiu o nome. Bom, enfim, tiraram a salinha dele lá no Parque São Jorge. E o que ele fez? O Luz, Fred Luz. Isso, é verdade. Isso o que ele falou? O que ele imaginou? Eu vou fazer aqui uma análise mais complexa das finanças do Corinthians. Ficou lá meses debruçado, vendo, analisando onde o Corinthians gastava dinheiro, onde o dinheiro entrava, de onde o dinheiro vinha, para onde ia, né? Às vezes um buraco que tinha lá, o dinheiro se enfiava e se perdia, o ralo, saía pelo ralo. E aí no final da história, para encurtar a história, ele fala o seguinte, ele fala a palavra que é a palavra milagrosa, né? SAF. Quando ele falou SAF, após o relatório, o que fizeram com o cara? Pum! Detonaram ele do Corinthians. Porque os caras não querem saber de SAF no Corinthians. Eu sou um defensor da SAF. Muito mais para tirar todo mundo que está lá do que propriamente a SAF. Porque se o negócio fosse sério, já seria uma SAF por natureza, né? Então ele falou em SAF, Everton. Os caras já começaram a ter coceira, falando, SAF, não. Nós vamos perder os ingressos, vamos perder aqui, né, as molezinhas que a gente tem, as facilidades, as regalias, né? Então tiraram. A minha dúvida é, o Marcelo Paz vai chegar e vai ter autonomia para mexer também nessa área? Para chegar pro Stabile e falar, Stabile, olha, esquece esse ano, não dá para trazer nenhuma grande contratação, não. Vamos falar com o Dorival, precisa de 2 pontas aqui, precisa de um outro lateral, mais um cara para ser ali o primeiro volante e tal, pronto, fechamos. E dentro de um padrão financeiro baixo, porque não dá para pensar em trazer jogador para ganhar 1 milhão. Estão mandando embora o Romero aí porque ele ganha 1 milhão, senão ele ficaria. Tudo bem que ele falou que aceitava ficar no Corinthians para ganhar 500 mil, como se 500 mil também fosse um dinheiro que você pega na esquina. 500 mil quero ganhar eu, né? Aí hoje eu falei assim, mas paga uns 300 para ele. 300 também já é muito dinheiro, né? É que é tanto dinheiro que a gente perde um pouco a noção. Então, é isso que eu quero deixar aqui na mesa para a gente começar a debater. Quem quiser começar esse debate, acho que é legal. O Marcelo Paz, desculpe o trocadilho, terá paz para autonomia dentro do clube? Ele será ouvido? Na hora que tiver alguma ideia de trazer um Pogba com a ajuda da Fatal Models, né? Será que ele vai falar assim, não, gente, vamos fazer um negócio mais sério aqui, vai? Isso daqui não vai funcionar. Não dá para trazer jogador ganhando 2 milhões nem 1 milhão. Será que ele vai ter essa autonomia? Então, essa é a pergunta que eu deixo aqui para a gente debater. E quem quiser aqui, que estiver ouvindo a nossa programação, quiser deixar aqui de opinião também, acho que vai ajudar nessa nossa análise. Posso começar com você, PDV? O Quesada, assim, eu espero e acredito que esse seja o perfil do Paz no Corinthians com relação a essa parte, né? Lembrando que o contrato, por exemplo, do Memphis com o Corinthians vai até junho de 26.
Sim. Esse já é um abacaxi para ele descascar, no sentido de que o Memphis termina 2025 em alta, tá? Porque ele é importante, ele é decisivo em mais uma decisão. Jogou pouco, fez menos do que se esperava, talvez. Mas se a gente fizer um recorte também dos últimos grandes jogadores que passaram aqui pelo futebol brasileiro com pompa, o Memphis entregou mais do que muitos outros, né? Agora, um clube na condição que o Corinthians está hoje precisa pagar o que paga o Memphis? Óbvio que não. Mas qual vai ser o apelo do Corinthians daqui a alguns meses, quando começar uma Libertadores, por exemplo, com a Copa do Mundo batendo a porta do Corinthians e o Memphis Depay aparentemente ainda sendo jogador do Corinthians, né? Até onde eu sei, o Corinthians vai se reapresentar daqui a algumas semanas e o Memphis vai estar nessa... Até porque ele tem que estar em atividade para estar bem para uma Copa do Mundo. E aí, será que o torcedor do corintiano vai fazer pressão, por exemplo, para uma renovação do Memphis, pensando em... Porque uma coisa, o Corinthians estava lidando com um cenário, Quesada, que era um cenário sem Libertadores em 2026. E aí, sem Libertadores, era sem o Memphis, tá? Natural sem o Memphis. E agora, será que não pode existir uma pressão também política e de torcedor para uma renovação de contrato, pelo menos por 6 meses com o Memphis Depay, até o final do ano, que pode ser um ano, por exemplo, em que o Corinthians chegue longe numa Libertadores, né? Não terá a fase se ganhar uma Libertadores, tem um amigo meu que acha que o Corinthians vai ganhar a Libertadores, aí tem o Intercontinental no final do ano. Pois é, né? Então, assim, esse é um primeiro abacaxi que ele tem que descascar dentro desse universo corintiano de tem que trazer jogador caro, tem que renovar com o Memphis. Outra coisa também, o Corinthians vai vender jogadores em 2026, porque é impossível hoje você não vender jogadores, né? Porque você precisa de dinheiro entrando também. E aí o Corinthians vai vender o Breno Bidon, que hoje é um jogador, acho que pronto. Vai vender por quanto? É o Marcelo Paes que vai sentar pra negociar e pensando até, porque o Marcelo Paes fez jogo duro no Fortaleza pra liberar vários jogadores que tinham o assédio de clubes grandes do futebol brasileiro. Tanto que só agora a gente tá falando de irem atrás do Pochettino, do Lucero. Por quê? Porque o Fortaleza caiu. Mas a tendência natural das coisas era que esses caras tivessem sido negociados já há algum tempo. E o Fortaleza teve uma postura ali de não, vamos segurar. Então o Marcelo Paes, ele tem esse perfil também. Ele é um bom negociador no sentido de, calma aí, não vamos vender o Breno Bidon por 10 milhões por 10 milhões, não vamos vender. Então, essa é uma outra situação. Então, eu vejo não só a questão de não cair em apelo de precisa contratar. Até eu vi outro dia a fala do Vessone, que eu respeito muito, dizendo que o certo seria o corintiano, com o título da Copa do Brasil, o papo ser reto com o corintiano no sentido assim, né? Vocês estão felizes, o Corinthians ganhou um título importantíssimo que não ganhava há anos. Esse ano, a gente vai meio com o que tem e vamos ver no que dá, entendeu? Não vamos fazer loucura. Vamos apertar o laço de fato pro Corinthians voltar a ser essa potência que demonstra sempre esse potencial que tem mesmo em momentos tão ruins. Então, talvez a fala não seja dessa forma. O corintiano não receba esse movimento tão direto do tipo, não, esse ano... Mas a sinalização com um CEO do perfil do Marcelo Paes talvez seja essa, entendeu? Perfeita. É o que eu espero. Sim. É o que eu espero. E aí, Everton? Se não fosse pra dar uma autonomia, uma paz, pra ter autonomia, não contratasse Marcelo Paes. Ele é uma manobra inteligente do Corinthians em trazer ele, porque ele é um cara bastante inteligente, é um gestor. E eu acho que isso agrega muito pro Timão. Então, o Corinthians precisa dar essa autonomia pra ele. Eu vi uma informação mais cedo, inclusive, quesada da ESPN, de que já nesses primeiros dias de trabalho, o foco principal dele tinha sido em contratos. Do Memphis Depay, por exemplo, um deles. Então, o torcedor corintiano tem que ter a tranquilidade de deixar ele fazer o trabalho, porque o foco do Corinthians, infelizmente, nós tivemos um ano de 2025 com a conquista de 2 títulos. Mas o foco do Corinthians é reconstruir. Porque a gente sabe que internamente é um time com muitas feridas. E para pensar num futuro melhor, não é o 2025 que vai fazer isso pro Corinthians, não vai ser o 2026. Então, ele não vai ter esse perfil de
grandes contratações, mas sim de contratações pontuais. E claro, a gente ainda tem um processo de transfer ban. Eu não sei se de fato esse valor da premiação eram quantos transfer bans, meus amigos? Vocês me recordam aí? Tinha o do Félix Torres, né? E tem um que está em processo de acontecer, mas há um acordo sendo feito do staff do Matias Rojas com o Corinthians para que não chegue até um transfer ban. Então, só que tem que acertar a grana com... Né? Para voltar a contratar, só bancar essa do Félix Torres inicialmente. São 6 milhões e uns quebradinhos aí. Então, bancando essa, poderia fazer uma contratação ou outra. 30 e poucos milhões de reais. Metade ali do que foi conquistado com a Copa do Brasil. E aí a gente também tem premiação do Memphis. Mas eu acredito em ele tendo essa autonomia sim, viu, Quesada? Ô Pedro, tiraram a luz, né? Apagaram a luz e agora que não tirem a paz, né? Que não transformem isso numa guerra, né? Exatamente, Quesada. Assim, eu concordo com o Everton no sentido de se é para trazer o Marcelo Paz, que traga para ele ter total autonomia dentro do clube. Principalmente porque ele já se mostrou um cara competente o suficiente para fazer times muito competitivos, como foi o caso do Fortaleza, por muitos anos, com orçamentos mais baixos. E é isso que o Corinthians vai precisar para esse ano, para o próximo ano, porque o Corinthians precisa, primeiramente, antes de pensar em contratações astronômicas, antes de pensar em contratos de jogadores que ganhem 2, 3 milhões de reais, o Corinthians precisa pensar primeiro em organizar financeiramente a casa. Sentar na mesa, que os dirigentes sentem na mesa do Parque São Jorge, podendo pensar o que a gente vai resolver hoje, ao invés de como que a gente vai resolver. Entende o que eu quero dizer? Então, assim, acredito que o Marcelo Paz, ele chega para ter essa autonomia, para poder falar de peito aberto para o presidente Osmar Stabile. A gente precisa mudar isso, a gente precisa mudar aquilo, precisamos de alguém aqui que faça esse tipo de trabalho, precisamos liberar tal jogador, porque tal jogador não traz o retorno esperado, precisamos buscar isso e aquilo para o clube, precisa melhorar, ele precisa falar e vai ter essa liberdade para falar para o presidente o que ele imagina de diferente para o clube em 2026, em 2027 e por aí vai. Então, para mim, ele vai ter sim essa liberdade e ele vai ter paz? Acho que não, porque nada no Corinthians é pacífico, né? Mas acho que ele vai ter, pelo menos internamente, a liberdade necessária para fazer um bom trabalho. O Quesada, agora no futebol tudo é lindo e maravilhoso até que a bola rola, né? Tudo é... Nesse mundo hipotético que a gente cria aqui no dia 30 de dezembro, é maravilhoso. O Marcelo Paes, ele vai passar por situações óbvias de que, num primeiro momento, já vai ter gente falando, ele tá achando que aqui é o Fortaleza e aqui é o Corinthians. É isso que vai acontecer. É a frase pronta, ele vai ouvir isso. Ele vai ouvir muitas vezes isso, né? Talvez pelas costas e talvez até pelos microfones, né? Ele tá achando que aqui que ainda tá no Fortaleza e aqui é o Corinthians. Talvez o tempo prove que ele estava certo, talvez realmente ele pense que da mesma forma que ele agia no Fortaleza, agindo no Corinthians, ele vai colher o mesmo fruto. Só o tempo dirá, quem sabe. Acabou a paz. Aqui é Corinthians. Isso. Vai ter mais cedo ou mais tarde, vai ter essa faixa. Acabou. Porque é Corinthians, Acabou. a gente sabe. Corinthians ganha no domingo, tem crise na segunda-feira, né? É o karma, né? É o karma. O Corinthians foi campeão domingo e na segunda-feira estava em crise. Estava em crise. Tem o transfer ban do Santos Laguna em relação ao Félix Torres. São quase 40 milhões. Não dá 40 milhões, são quase 40 milhões. E tem um outro aqui... Matias Rojas, não é? Então, o Matias Rojas ainda não virou transfer ban porque tá um acordo de pagamento do... Ele não foi ainda para a FIFA. Do staff com a direção do Corinthians. Só que são 40 milhões de reais. Então o Corinthians precisa acertar isso daí, não pode atrasar. Então, quer dizer, só nessa brincadeira desses dois jogadores são 80 milhões de reais. Na realidade, eram 8 milhões com o Matias Rojas. Só que o Corinthians deixou de pagar. Houve um acordo, deixou de pagar e 8 se transformaram em 40. Por isso que eu falo. Uma bola de neve. Por isso que eu falo. Quando o dinheiro não é dos outros, é fácil, né? Aí você usa cartão corporativo, você vai lá e faz um contrato para pagar não sei quantos milhões pro jogador, sem saber se amanhã vai entrar grana ou não, né? Então não dá. É isso que o torcedor corintiano precisa entender, né?
Não dá para ficar brincando com as coisas. A vida não é assim, né? Não é um mundo encantado de Oz, né? Ah, vamos lá, que nada, traz mais 5 jogadores aí. Corinthians não é banco. Você ouve pessoas falarem, e tem torcedor que fala isso ainda, que não consegue pegar uma caneta e fazer a conta. Fala, pera um pouquinho, se entra 1 bi.1, né? 1.1 bi por ano. Foi o que entrou no último ano. No próximo acho que vai entrar um pouco mais. Corinthians não pode gastar, por exemplo, 700 milhões. Né? Acho que essa conta tem que ser feita, né? Porque não tem só o elenco para pagar. Eu tô chutando 700 milhões, é um pouquinho menos. Mas esse menos também já é muito. Tem um posto para pagar, tem trabalhista para pagar, tem técnico que entrou que ainda tá para receber, tem jogador que ainda não recebeu prêmio. O Gil recentemente ganhou 11 milhões do Corinthians aí, porque o Corinthians não pagou. Deram uma placa para ele esse ano, ele foi lá e estava na justiça. É o direito dele. Não pagou. Aí às vezes o corintiano se volta contra o jogador também. Teve o caso do Bright Eight, né? Do Grêmio. Os caras estão brigando com... Que isso, pô? O cara veio. Prometeram pagar uma quantia e não pagaram. Agora o Grêmio acertou com o jogador. A culpa não é do jogador. Como não será do Memphis, tá? Você sabe que eu sou um crítico do Memphis. Acho que ele tem que se envolver mais. Mas cada centavo que ele assinou no contrato, o Corinthians tem que ter a hombridade de pagar o jogador. Então não tivesse trazido. É obrigação do Corinthians. É obrigação. É obrigação. Jogar nas costas do jogador tá errado. É muito fácil. Ah, não é corintiano. Não. Você pode cobrar que ele se empenhe mais nos jogos. Porque ele jogou Paulistão e essa reta final. A metade disso tudo ele só jogou na Holanda. Andou em campo. Vamos falar a verdade aqui. Eu sei que o corintiano não gosta de ouvir, mas eu tô aqui para falar a verdade. E dane-se também quem não quiser ouvir. Mas essa é a verdade. É só ver os números. Né? Então ele que se entregue mais. Agora, cada centavo que tá no contrato tem que ser pago. Ah, vamos pagar quase 3 milhões porque ele deu 15 assistências. Paga, tá no contrato. Ah, mas ele fez 15 gols. Paga, tá no contrato. Para cada título conquistado, quase 5 milhões. Paga porque tá no contrato. Então, só de título conquistado ele ganhou 10 milhões na temporada. O contrato tá aí pra isso, né? Como se não precisasse. Pô, só o fato de ter o contrato já é pra ganhar, né? Porque você contrata